Professor, você acredita que existem agentes externos tentando implodir o Ocidente, patrocinando narrativas? Por exemplo, hoje tem gente que se diz de esquerda e antirracista, mas fala que Israel não pode existir porque os judeus askenazim não seriam nativos da Palestina, o que é uma conspiração amplamente refutada, racista pra caralho, mas o pessoal que se diz de esquerda diz isso aí apoia o Hamas, que é um partido fascista, e ao mesmo tempo dá voz para uns nazistas, tipo o Nick Fuentes e o Tucker Carlson. Você acha que isso está sendo patrocinado por agentes externos para implodir o Pra implodir quem? O Ocidente. Acho que sim. É mesmo? O Tucker Carlson, ele é financiado, cara, pelos russos, pelo Catar, ele é financiado por todo mundo. E ele, assim, é uma bomba, né? E tem uma divisão dentro do mundo MAGA agora bem perigosa. Tem um grupo, uma galera. Esses caras são ultra direita e ultra radicais. Steve Bannon, Nick Fuentes, Tucker Carlson. E assim, esse é um outro que ele não. Ele tá mais quieto, né? Ele tem uma posição institucional, mas ele é da turma dessa galera, que é o J.D. Vance. Então, essas figuras são perigosíssimas. Se as pessoas se incomodam com o Trump e com as coisas que o Trump faz, elas têm que se incomodar assim num nível com esses caras incomparavelmente. Mas eles são realmente tão influentes quanto achamos que eles são? Steve Bannon, influente pra caralho mesmo? Não. Que bom. Cada vez menos. Tá. Mas, imagina um cenário que o sucessor do Trump escolhido é o Vance. Aí a casa caiu. Aí fica aquele grupo ali. Aí esses caras vão vir com ele. E talvez ele acredite nisso. O Vance está em silêncio. Porque todos os outros que tentaram confrontar o Trump, o Bannon, Verdade. ok, ele tem o programa lá, o podcast, então ele fala, mas ele também fala até um limite, porque senão a porta fecha para ele e ele não tem mais acesso ao Trump. Então ele ainda fica nessa. Mas e se não for o Trump e for um outro cara muito mais alinhado com ele? Aí é um problema. Entendo. Como o J.D. Vance. Isso. Esses caras, né? É aquela história dos extremos. Esse cara dessa extrema direita, ele se funde com esse outro doido da extrema esquerda pró-Hamas. E aí as coisas ficam meio parecidas ali, Muito o que parecidas. é muito estranho. Né? Tem uma nova figura agora que é Candace Owen. Essa é uma outra senhora aí que enlouqueceu. E esses caras, eles estão assim, tipo... Não tem quase nenhuma diferença entre as posições dessa extrema esquerda com essa extrema direita. Nenhuma. E quando você olha para essa extrema direita, você fala assim, cara, o Trump é um cara bem lúcido. Caralho. Juro. Bem lúcido. Esses caras são adoradores de Hitler. Mas assim, sim, não é? Tipo, não, eu fiz um comentário. Nick Fuentes, ele fala, Hitler é um cara muito legal. Meu Deus. E assim, as outras coisas que ele fala sobre negros, mulheres, cara, assim, você olha para aquilo e fala, cara, isso é muito assustador. E aí eles estão numa briga interna, o movimento todo está se degladiando. E aí você tem Douglas Murray, você tem Ben Shapiro, os outros influencers brigando com esses caras. E esses caras, eles estão atacando muito mais esses influencers da direita do que os caras de esquerda. E isso mostra o quanto que é perigoso, porque eles querem, na verdade, dominar o movimento inteiro. E levar cada vez mais pra extrema direita. E como o Trump não é um cara... Ideológico? Isso. Sintonizado com todas essas discussões, ele não cai nessas. Ele não entra. Óbvio, repito, uma parte da retórica, do personagem, da plataforma política precisa ter essa linguagem. Senão ele não é maga, né? E abriga esse guarda-chuva um pouco desses caras. O perigo é esses caras tomarem a frente e sequestrarem o movimento por completo. Quando você olha por essa ótica, você tem que dar graças a Deus que é o Trump e não outro cara.
Poderia ser pior. Poderia. E essa é uma discussão para a sucessão do Trump, porque as duas grandes figuras para suceder ele vão ser o Rubio e o Vance. Só que o Vance, ele é o herdeiro natural. Ele é o vice-presidente. E vai ser difícil o Rubio, né, se contrapor ao Vance. O que pode acabar acontecendo é que o Vance vai virar e falar assim: Vence é da minha chapa, Vence é o vice. Mas aí ele foi cooptado. Não é que ele conseguiu moldar a presidência, porque o cara é o presidente e o outro é o vice. Mas abriria para ele uma porta para um movimento parecido que acontece. Então, assim, se o próximo natural do Trump é o Vance e o Vance pega o Rubio para chapa, o próximo natural é o Rubio também. Isso, só que aí você tem 4 ou 8 anos de tempão, Vance. E muita coisa mudando. E o mundo não aguenta. Claro Mais 3 de Trump. São 3 de Trump que tem. Aí depois são 4 de Vance. E aí mais 4 de Vance. Pra aí você falar assim, pô, agora veio o Rubio. Desculpa, o mundo... Provavelmente não vai rolar. Isso, não vai rolar. Então... Assim, claro, existem 1000 outros cenários mirabolantes para se imaginar, do tipo, pô, se o Rubio é o vice, o Vance, acontece alguma coisa com o Vance, pode ser, o Rubio assume, mas isso é uma exceção, não é um caminho normal. Sim. Dá pra planejar isso. Acho muito perigoso que esses caras cheguem lá. Fico mais tranquilo que o Rubio tá dando as cartas e que o Trump tá muito próximo do Rubio. Mas, como é que tira a posição do status do Vance? Né? O Trump, ele é um cara que não tem essa. Se ele escolheu outro, ele escolheu outro. E aí vai criar uma puta briga dentro do movimento. Isso. Né? Bom, tem mais aí, Jean? Dale. Mas eu nem sei se eu respondi a pergunta dele, porque a pergunta era o quê? Respondemos. Ok, beleza. Patrocinar quem paga. Isso, se os caras patrocinaram, a gente respondeu. Patrocinam, com certeza. Vai. Neto mandou uma mensagem pelo Pix. Queria saber o que você acha sobre a atual situação do Irã. Acha que os protestos lá vão resultar em queda do regime? Trump acabou de anunciar 1,5 tri para Forças Armadas. Por que ficou falando? De repente ele falou. De repente cara, isso foi pior que a AI minha em inglês eu viro com sotaque indiano. Aí sim. Que toxo. Tá. Assim, é possível que o Irã seja uma bola da vez. Mas lembrando das nossas 5 premissas para analisar o Trump. Mas é possível. É possível que os protestos no Irã sejam fafo. Entendi. Lidos como algo que precisa de algum tipo de ação. Porque assim, né, na guerra, quando Israel atacou, na guerra lá que durou 12 dias e tal, e os Estados Unidos complementou o ataque, Israel queria derrubar o regime. E o Trump não deixou. Falou, não. E realmente teria sido uma coisa muito difícil, porque não tem derrubar regime se não tem um movimento interno dentro do país que está organizado e pronto para pelo menos para almejar, assumir. Na Venezuela a gente até tem isso, e mesmo assim já sabe que é um problema, tudo que a gente conversou aqui hoje. E agora, como é que vai ser no Irã? Só que os protestos ressurgiram. Então, os protestos são uma pseudo-organização para talvez existir a situação para se tirar o regime. E o Trump deu fez uma postagem e falou: estou lock and load. Estou carregado e armado, pronto para agir. Assim, eu acho que mexer no Irã é bem complicado. País muito grande. Não sei.
E aquela história do Trump, que a gente sempre teorizou que o Trump queria muito era o Nobel da Paz. Esses movimentos não tem... O da Venezuela dá até pra tu justificar, porque era contra o narcoterrorismo, é um narco-estado, cartel de Los Soles, não sei o quê. Tu ainda consegue dar uma justificada aí. Mas quando tu começa a ir pra uns outros lugares, como o Irã, fazer um movimento como esse aí, tu já começa a fugir um pouco do papo do Nobel da Paz, não é? Começa a fugir um pouco do papo. Tu precisa de uma narrativa muito... Puta, tu precisa jogar um açúcar muito forte nas ações. Um açúcar que resolve tudo e dá 2, 3 Nobels é Gaza. É mesmo. Se ele resolver Gaza, desculpa, assim, ele não merece um Nobel. Ele deveria merecer uns 3 em advance, né? Prévios. Toma 3 aí, porque você fez um negócio assim que ninguém nunca conseguiu fazer. Por milhares de anos, né? Pô, então tá bom. Então, acho que ele aposta nisso, né? Mas ele nesse que ele falou da OTAN e tal, que aí ele virou e falou assim, a galera na Noruega não me deu o Nobel. E eu acabei com 8 guerras. Uhum. Ele tá mordido com isso. Então, assim, são as contradições, né? São contradições do Trump. Porque a contradição ela se torna ainda maior nas falas, né? Nesse caso que você citou, são contradições nas ações. Isso. Mas, por exemplo, quando ele fala o Maduro é o chefe de um cartel. Aí ele tira o Maduro, mas deixa o cartel inteiro. Ué. A fala, ela não explica a história inteira. Não explica a complexidade, né? O plano e a estratégia do que ele está tentando fazer. E ele também não quer explicar. Porque, bom, primeiro porque não dá, primeiro porque ninguém quer ouvir, primeiro porque política não funciona assim. Gente que quer debater o assunto com profundidade tá aqui há, sei lá, 3 horas, 2 horas e meia, ouvindo e pensando. Tem um monte de gente que não tá ouvindo nada, tá falando o que quer. Tem. Mas tem um monte de gente que tá pensando, fala assim, não, tá bom, deixa eu refletir sobre isso mais aprofundado. E vai atrás de informações e existe um debate complexo e fala, a história tem um desenrolar. Ela começou, o primeiro pontapé foi dado. O plano é fazer isso no dia seguinte. A Venezuela tá há 26 anos sendo destruída. Ela não vai ser reconstruída em uma semana. E nem em um ano. E ela não vai sair da onde ela tá. Ela poderia. Tentou-se fazer isso em outros lugares, como eu falei, e não deu certo. Então... Mas para você, Roque, fazendo o trabalho que você faz, ter que lidar com um líder como Trump, porque assim, ao mesmo tempo que ele tem é um líder que usa muito as ferramentas que ele tem para falar, ele fala groselha e aquilo que a gente tá falando o tempo inteiro aqui, né? É difícil você saber legal o que ele tá pensando apenas olhando o que ele tá dizendo. Então, assim, ele é um cara que fala muito e esconde mais ainda, não é? Porque ele fala de um jeito que quando ele vai ameaçar uma parada, não vai fazer nada. Aí da próxima que ele ameaçar, tu vai falar, não vai fazer nada. Ele já ameaçou 3 vezes, não fez nada. Vai lá e faz. Fica, caralho, mano, e agora? Não consigo prever esse cara. Pra um cara que nem tu, deve ser... Existe algum outro líder no mundo assim que nem ele, que age dessa forma? Não, né? Não. Assim, tem uns outros líderes que a gente nem sabe, né? Porque a gente não tem as informações. Tipo o Putin. A gente não sabe o que ele tá fazendo, não é divulgado. Você não consegue acompanhar direito o Xi Jinping. Mas não é mais ou menos a mesma coisa? Porque o Trump fala e não se escreve assim mesmo? Mas é que dentro de uma democracia você tem a informação, você tem a notícia, sim, claro. O cara dá a entrevista toda hora. A entrevista do Putin é um negócio, coreografado, tudo, entendeu? Não é a mesma coisa. Do Xi Jinping também. Então, assim, os outros, você não tem essa proximidade. Com ele você tem essa proximidade, mas é uma loucura. Mas por isso que eu falei pra você que uma das coisas que eu tenho que me policiar é ficar lembrando das 5 diretrizes. Porque é muito fácil eu só virar e falar assim, não, agora tem uma doutrina. A doutrina ele tá só blefando. Não, porque... Primeiro, não tem doutrina. Segundo, às vezes é fafo, às vezes é tackle. Tem a briga interna do J.D. Vance com o Rubio. Tem tipo o que ele fez no primeiro mandato que não é. Tem o que significa...
quando a gente fala, ele vai fazer alguma coisa na Groenlândia, o que é fazer? É. É capturar o presidente da Dinamarca? Não, não é isso, pô. Não é, entendeu? Cada coisa vai ser de um jeito. É muito mais difícil, é muito mais intenso. E é muito mais difícil fazer todo mundo acompanhar. Se eu tô dizendo que eu tenho que me policiar para não cair, né, nesses lugares, imagina para as pessoas que não têm a familiaridade É. com os conceitos, com as ideias, com as histórias. Elas estão no piloto automático. Meu, direito internacional, tem que ter direito internacional. Que absurdo não ter direito internacional. Tá bom, mas isso é wishful thinking. Isso é como você gostaria que o mundo fosse. Ah, não, mas se a gente não almejar como o mundo tem que ser, a gente nunca vai chegar lá. Concordo. Mas você precisa lidar com a realidade também como ela é. E como que ela é? Você tá numa selva, vivendo na selva. E não dá pra você só dizer, não, um monte de gente não segue a lei da selva e outros não vão seguir a lei da civilização. Esses que estão seguindo a lei da civilização, uma hora vão ser os otários completos. E aí eles se cansam de seguir. Então é muito fácil ficar falando desse jeito e não fazer nada, porque assim, eu não sei quem é que tá seguindo essas regras.